aula, assunto de hoje, centro de massa. Então, nosso objetivo será determinação de centro de massa de objetos, de peças em geral. Para que serve o centro de massa de objetos? Fazer controles de posição, velocidade, aceleração, força, energia, equilíbrio, etc. As aplicações são no mundo real e no mundo virtual. No mundo real, a arquitetura, construção civil, mecânica, navegação marítima, navegação aérea, navegação terrestre, na automação, na robótica. No mundo virtual, através da programação gráfica, construção de cenários, uso em jogos digitais, realidade virtual, fabricação de engines, simuladores, etc. Então, qualquer que seja o objeto, veículos em geral, robôs, peças geométricas simples, nós precisamos conhecer o centro de massa. Por exemplo, de uma máquina pesada, que sempre está em solo irregular, caminhões, veículos em geral, embarcações, aeronaves e, no caso, um exemplo para simulação aqui de jogos digitais, personagens em geral também. Precisamos muitas vezes ter o controle do centro de massa. Então vamos adiante. Então, para não tomar um objeto muito complexo, vamos usar um objeto simples, de maneira didática, tentando determinar então as coordenadas do centro de massa. Nós vamos fazer em 3 dimensões. Então, qual que é o objetivo? Buscar agilidade aqui, usando não modelagens complexas, não? Muita teoria, mas com o objetivo de ir diretamente na prática. Então, quando eu tenho um objeto, qualquer que seja, se eu conseguir dividi-lo em N partes, usando geometria regular, eu posso usar um método bem fácil, bem tranquilo de solução, que é chamado pelo momento linear, muito usado na física e na matemática. Então a ideia parte do princípio que eu vou tentar subdividir o meu objeto em geometrias regulares, geometrias mais simples. Então, para início de conversa, vamos imaginar inicialmente uma única dimensão, vamos chamar de x, né? Um eixo x, origem aqui em 0, e eu vou dispor aqui os meus objetos ao longo desse eixo aqui, vários objetos. Um retângulo, um triângulo, um círculo. Imaginando que cada um deles tem uma massa, sendo um objeto tridimensional, mas estando posicionado em uma linha. Então, objeto 1, massa 1, M2, M3, M4 e o distanciamento a partir da origem de cada um. X centro de massa 1, X centro de massa 2 e assim sucessivamente. Qual que é o objetivo? Obter este ponto aqui, que seria o nosso centro de massa, né, na orientação X aqui. Como é que isso é feito? É muito simples. Eu pego cada massa, multiplico pela sua posição. M2 vezes X centro de massa 2 e assim sucessivamente. Isso eu vou obter uma série de resultados que eu vou fazer um somatório. Então, massa vezes distância. E eu vou dividir pela somatória das massas. Então, cada objeto tendo uma massa, multiplicando pela posição, vou obter então a minha coordenada em x, que é o centro de massa. Se eu fiz isso para uma dimensão, eu posso fazer para a segunda dimensão, no eixo y,
obtendo então agora o plano cartesiano. Analogamente, o objeto está distribuído no plano, posição y, centro de massa 1, centro de massa 2, e assim sucessivamente. Agora o meu centro de massa está numa posição x, eu já tenho o valor, agora só falta calcular o y, que é o mesmo procedimento, a massa vezes cada coordenada em y e dividindo pela somatória das massas. Então, em duas coordenadas, eu já consegui determinar o centro. Para a terceira coordenada, seria o eixo z perpendicular aqui ao plano, mas desenhamos ele inclinado, de modo a demonstrar como é que funciona, né, a terceira dimensão. Então, os objetos agora estão distribuídos no espaço. Eu apenas peguei o primeiro objeto para representar, para não tornar o desenho muito poluído de informações. Então, o centro de massa desse objeto na coordenada em z, centro de massa 1, depois eu vou ter do 2, do 3, do 4 e assim sucessivamente. E eu vou querer determinar agora na posição z qual é a coordenada desse centro de massa global aqui. Da mesma forma, multiplico massa vezes cada posição em z e vou dividir pela somatória das massas. E agora eu tenho então as três coordenadas para o conjunto de pontos ou conjunto de partículas. Então é assim que é o procedimento. Muito bem, então vamos tentar resolver um problema simples de forma didática. Vamos imaginar então esta figura, este objeto, um cilindro, uma ponta cônica, e aqui vamos imaginar que tem um furo cônico. Então, uma base oca, cônica, um corpo cilíndrico e uma ponta cônica também. Então, o cilindro, uma forma geométrica, né, espacial de 3 dimensões, a representação simples dele é um retângulo. A ponta, um cone, também representação por um triângulo em 2 dimensões. E aqui também o fundo, né, a base oca, também um cone, que é representado então por um triângulo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Pegando um objeto complexo e subdividindo ele e analisando as formas geométricas mais simples. Então, nós podemos fazer isso com as formas, usando triângulos, retângulos, esferas, pirâmides e assim por diante. Novamente uma divisão, agora de forma mais clara. Aqui temos o corpo cilíndrico, a base oca, o material que é retirado, e aqui a nossa ponta. E vamos assumir o seguinte: o corpo cilíndrico, fabricado em alumínio, né? A base oca ela é retirada, e o cone da ponta com material mais resistente, que é o aço. Agora, vamos colocar essa peça, por exemplo, em cima de uma mesa e imaginarmos que temos aqui os 3 eixos de coordenadas, o sistema cartesiano 3D. Né? E adotamos aqui algumas medidas em centímetro. Então, qual é o objetivo? Determinar onde está o centro de massa desta peça como um todo aqui. Se eu olhar de frente, eu vou ver a ponta do cone e eu vou ter uma visão do cilindro, né? Que é o próximo slide. E uma visão auxiliar, uma projeção, onde eu consigo agora entender como é que está o eixo Y e como é que está o eixo Z. Essa é chamada visão frontal. Então, o raio do nosso cilindro, 12 centímetros. Então, aqui está novamente, esse é o nosso exercício de estudo aqui. Mais uma vez, vamos analisar parte por parte. A primeira parte, a figura 1A, é o corpo cilíndrico, feito em alumínio. Aqui está, então, a análise do retângulo. Eu tenho como determinar com exatidão onde é o centro de massa, que é
base dividido por 2. Como ele é um corpo cilíndrico, o centro de massa vai estar na linha de centro. Já a base oca é a figura 1b, representada por um triângulo, onde o centro de massa, o centro geométrico, é 1/3 da altura do triângulo. E como ele é um cone, o centro de massa vai estar no centro também. A mesma coisa acontece com a ponta cônica, centro geométrico, centro de massa, altura do cone dividido por 3. Para começar a resolver o problema, então vamos propor o uso de uma tabela, um modelo matemático em forma de tabela, para facilitar os nossos cálculos aqui, até chegar então na nossa solução, né, das coordenadas aqui do centro de massa. Então isso é muito usado para efeito de cálculo simplificado. Então, é um modelo de cálculo usando aritmética, geometria e física. Vamos explicar passo a passo aqui a tabela. A primeira parte consta de 3 colunas, posição das coordenadas x, y, z de cada subitem aqui. Então, o primeiro passo é calcular estes valores aqui. O segundo passo será o cálculo da área, na verdade a área da base de cada figura, que serão os mesmos valores aqui. Próxima etapa, calcular o volume de cada parte. O volume da peça A, da peça 1B e a peça 2. Em seguida, vamos calcular a massa de cada parte, observando que a massa do cilindro positivo e aqui a massa negativa será a subtração, né, do cone, que é o material retirado, e adicionando a ponta. Vamos fazer a somatória, né, obtendo a massa total da figura ou do objeto. Próximo passo, então, será o cálculo dessas 3 colunas, chamados momentos lineares. Então, para as coordenadas em x, y e z, nós vamos fazer o cálculo multiplicando posição vezes massa, posição vezes massa e posição vezes massa em x, y, z. E, claro, vamos obter os resultados aqui no somatório. Então, os somatórios, né, a massa nós já temos, esses 3 somatórios serão aqueles modelos algébricos matemáticos que nós já explicamos anteriormente. Somatório das massas vezes cada posição. Muito bem, pessoal, retomando então, vamos dar início aos nossos cálculos, né, das posições individuais de cada centro geométrico, centro de massa aqui. A partir então do corpo principal, o cilindro, vamos dar início à determinação do centro de massa desse corpo aqui. O cilindro pode ser analisado como sendo um retângulo, onde o centro geométrico do retângulo está na metade da medida da base. Então, como a nossa base é 16 mais 50, resultando em 66, a metade 33. Então, a posição em x, 33. Já a posição em y, que é o eixo vertical, olhando com a vista auxiliar, nós vemos um círculo. A posição do centro geométrico em y está bem aqui, no meio, né, bem no centro do círculo, medida 12. E um pouco mais complexo para poder entender, em Z é a projeção desse ponto, centro geométrico, centro de massa, em Z, que recai bem na origem do sistema, então valor 0. Então, determinamos para o corpo cilíndrico. Agora vamos analisar o furo cônico, cujo centro geométrico está aqui. Vamos então analisar a figura do triângulo. Centro geométrico do triângulo, 1/3 da altura. A medida do nosso cone é 16 de altura. Então, 16 dividido por 3, por 5,333. A mesma coisa agora acontece na medida y, que é exatamente a medida do raio, e de forma análoga o z
resulta em zero também, que é a projeção do ponto no eixo Z. A seguir, temos a ponta cônica. Lembrando que a ponta cônica está afastada do centro do sistema, está afastada de 66 unidades. Então, o nosso cone inicia nesta posição. O cone pode ser analisado, estudado como sendo um triângulo, cujo centro geométrico é a altura do triângulo dividido por 3. Então, eu vou ter 44 dividido por 3 e mais o deslocamento da posição da base do cone, que é 66, resultando em 80,666. Em Y acontece a mesma coisa, nosso centro geométrico do círculo está aqui, na altura 12, na posição 12, e a mesma coisa em Z, resultando em 0. Então determinamos as posições dos centros geométricos ou centros de massa de cada subparte. Agora, o próximo passo é calcular a área. Então, a área da base das figuras. A base desse cone que foi retirado, a base do corpo cilíndrico e a base da ponta, que é, na verdade, a área de um círculo. Π vezes R ao quadrado, π vezes 2 ao quadrado, resultando em 452,389. Então, as três áreas da base são iguais. Agora vamos calcular o volume individual de cada parte. Do corpo principal, o volume é a área da base, que nós já temos, vezes a altura do corpo, que é 66, resultando em 29.857,674. A seguir, o volume retirado, do cone que foi retirado, do furo, 1/3 vezes a área da base vezes a altura, resultando 2.412,741. Então, este volume foi retirado. A ponta, também o volume de um cone é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, resultando em 6.635,031. A seguir, vamos calcular a massa de cada parte. Vamos começar pelo corpo cilíndrico. O corpo cilíndrico é feito de material de alumínio, cuja densidade é 2,7 gramas por centímetro cúbico, e a expressão de densidade é massa sobre volume, ou seja, a massa é o resultado da densidade vezes o volume. Como eu tenho a densidade do material e o volume do corpo, 2,7 vezes 29.857, resulta em 80.615,720. Praticamente 80,6 kg. O volume retirado do furo, que é um cone, né? Então, a massa retirada vai ser a densidade vezes o volume. É alumínio, foi retirado, 2,7 vezes 2.412, resultando em 6,514,4 gramas, ou seja, aproximadamente 6,5 kg. Então, o material retirado. Agora é a vez da nossa ponta, vamos calcular a massa, densidade vezes volume, agora é aço, então a densidade 7,8 vezes o volume, resultando em 51.753,304. E vamos fazer o cálculo então da massa total. Então, aqui é a massa do corpo cilíndrico, aqui a massa retirada e aqui a massa da ponta, resultando em 125.854, praticamente 125,8 kg. Então é a somatória das massas. Então, massa do corpo, massa retirada, massa da ponta. Agora vamos começar a fazer o cálculo dos momentos lineares para cada peça também. Primeiramente a figura 1A. O que é isso? É o resultado da multiplicação de x, y e zi vezes a massa respectiva. Então, 33 vezes 80.000, 2.660.308,76. 12 vezes a massa, 967.388. E 0 vezes a massa, 0.
Isso para o corpo cilíndrico. Já para o furo cônico, aqui estão as medidas do centro geométrico do furo, vezes a massa que foi retirada, resultando nesses valores aqui que nós temos. Os momentos lineares da peça, da parte retirada. A mesma coisa, aplicamos então para a ponta. Aqui estão as coordenadas do centro de massa da ponta, vezes a massa respectiva, obtendo então esses resultados aqui. Fazendo então soma em x, soma em y e soma em z dos momentos lineares, obtemos esses resultados. Já tínhamos a soma das massas aqui. Então, qual que é o objetivo agora? Calcular centro geral, né? O centro de massa da peça toda, usando esses resultados aqui. Somatório dos momentos lineares e aqui a soma da massa. Primeiramente em x, vai ser a coordenada em x. Nós já conhecemos aqui o nosso método, né, de cálculo do centro de massa em x. Então, dividindo este valor pela somatória das massas, eu obtenho 54,033. Vamos usar somente 3 casas decimais para simplificar um pouquinho. Então aqui está o resultado na coordenada x aqui do nosso centro de massa. Adiante, agora é a vez da posição em y. Nós já sabemos que será 12. Vamos ver se isso acontece mesmo. Então eu tenho aqui a somatória dos momentos lineares em y, vou dividir pela somatória das massas. Realmente era esperado então o valor 12. Finalmente, vamos calcular agora em z. 0 dividido por 125.000, era esperado também o valor 0. Então, nossa solução. Aqui está então o centro de massa da nossa peça, digamos assim, complexa, né? Do cilindro, da ponta e do material retirado. Então, qual é o objetivo? Elimino o corpo inteiro e vou apenas analisar um ponto agora. Então, um objeto complexo, por exemplo, vamos admitir que esse seja um objeto complexo, está em navegação, subindo e descendo, ele pode ser analisado como sendo um único ponto. E aqui eu tenho então forças agindo, e aí eu vou fazer o estudo dinâmico, cinemático do meu ponto. Então, isso tudo simplifica bastante os nossos estudos. Então, é um método fácil de análise matemática, de fácil análise geométrica, fácil aplicação conceitual, fácil implementação, fácil programação computacional gráfica. Por quê? Nós começamos a modelar com uma tabela, aí eu tenho um modelo matemático, então automaticamente eu tenho como fazer um programa computacional a partir de um algoritmo. Muito bem, gente. Agora vamos propor um exercício para vocês tentarem fazer sozinhos, usando os mesmos procedimentos, usando a tabela de auxílio, a mesma peça, corpo cilíndrico em alumínio, ponta cônica em aço. Aqui estão as novas dimensões, usando então agora o raio 10 centímetros. Depois que vocês terminarem os cálculos, aí dão uma conferida com o gabarito, veja se conseguiram atingir então esses resultados aqui. Então esta é a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido todo o procedimento. Isso é bastante útil para desenvolver e calcular centro de massa de quaisquer que sejam os objetos, mais complexos ou menos complexos. Até mais, até a próxima aula.